Teve início nessa terça-feira o julgamento da denúncia da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, julgamento é o nome formal dado a esse caso, mas na prática o que está acontecendo é basicamente uma encenação de um rito que levará a um resultado que já foi determinado há muito tempo. O resultado nesse momento não é a condenação dos acusados. Essa etapa é em relação à aceitação da denúncia, para que então, caso ela seja confirmada, os acusados passem a ser considerados réus. Só que enquanto o julgamento ainda está em andamento, eles são apenas acusados. E foi justamente o uso desses termos que fez com que um deslize, ou um ato falho, como foi chamado pela imprensa, de Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, já sinalizasse que há um resultado previamente definido. Ao ler os resultados parciais no encerramento da sessão da manhã, eu faço questão de enfatizar que ele estava lendo a decisão que estava escrita na folha que tinha em mãos, ele chamou os acusados justamente de réus. A turma, por unanimidade, resolveu questão de ordem suscitada pelo Dr. Celso Sanches Vilardi, advogado do denunciado Jair Messias Bolsonaro, no sentido de indeferir que o colaborador Mauro César Cid se manifeste antes dos demais réus, denunciados, neste momento processual. E por falar em encenação, a sustentação oral feita pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, teve uma dramaticidade digna de Oscar na sua interpretação. Em uma peça que deveria ser completamente técnica, Gonet, que foi indicado por Lula ao seu cargo, classificou cada uma das supostas ações descritas com algum adjetivo de forte apelo emocional. Assombrosos episódios, aterradora execução, sinistro nome. A execução de atos de essência golpista criminosa também se estampa em outro conjunto de episódios assombrosos, desvendados no inquérito policial. As investigações revelaram a aterradora operação de execução do golpe, seguindo o plano que recebeu o sinistro nome Punhal Verde-Amarelo. O plano se desdobrou em minuciosas, requintadas e perniciosas etapas. Bom, ao longo da manhã, além da leitura do relatório por parte do ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, e da sustentação oral do responsável pela denúncia, Paulo Gonet, também foram realizadas as sustentações orais dos advogados de defesa dos acusados. Eu, particularmente, não senti muita confiança nas sustentações feitas pela maioria dos advogados que fizeram uso do microfone. Não sei como foram as defesas por escrito, mas na argumentação oral, na minha visão, que fique claro, o resultado poderia ter sido melhor. Agora, alguns deles merecem reconhecimento, pois expuseram publicamente e na cara dos ministros várias incoerências que foram registradas até o momento ao longo desse processo. O advogado Matheus Maier Milanês, que atua na defesa de Augusto Heleno, falou, por exemplo, sobre a narrativa que Alexandre de Moraes tem sustentado ao longo de todo o processo, de que as defesas dos acusados têm acesso a todos os elementos constantes no processo. Ele fez questão de dizer que informes de polícia judiciária, que são os documentos aos quais os advogados têm acesso, não são as provas propriamente ditas, mas as versões da polícia judiciária sobre elas. Meu segundo ponto é sobre a necessidade imprescindível de acesso à íntegra das provas, não aos informes de polícia judicial. Vejamos rapidamente pela PET 12.100 que há pelo menos 13 termos de apreensão com inúmeros pendrives, telefones, documentos, agendas, o que quiser chamar. Vejamos que desses documentos, o que nós temos nos autos? O que são trazidos aos autos para apreciação, tanto da ilustre Procuradoria-Geral da República, quanto pelas defesas? Informes de polícia judicial. Com todas as mais forçosas vênias, mas informes de polícia judiciária são análises subjetivas da autoridade policial sobre a prova. Mas o senhor está levantando que a Polícia Federal está forjando provas. Não. Eu estou querendo que a defesa tenha acesso para validar os informes de polícia judicial. A garantia da escorreito processo penal também faz parte da defesa. Como há de se defender com base na opinião da autoridade policial? A forma da opinião delicti da Procuradoria-Geral da República foi feita em cima da opinião com todas as vênias da autoridade policial. O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, também utilizou como um dos seus argumentos a falta de acesso à íntegra das provas. Eu reconheço, ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência despachou comigo no Salão Branco, e é verdade o que Vossa Excelência coloca, que todos os elementos da denúncia, citados na denúncia e no relatório da Polícia Federal, estão nos autos. O que não está na denúncia é a completude da mídia.
Como disse o meu colega que me antecedeu, seria absolutamente imprescindível verificar as demais mensagens que foram passadas naquele dia. As outras mensagens que foram passadas pelo WhatsApp. Os outros documentos que estão na mídia. É essa a reclamação da defesa. O que nós temos, e temos tudo que a denúncia citou e tudo que o relatório da Polícia Federal citou, mas esse é o recorte da acusação. Com todo respeito, a defesa tem direito a fazer o seu próprio recorte. E por falar em Bolsonaro, o ex-presidente compareceu ao julgamento e sentou-se ao lado do seu advogado, na primeira fileira de cadeiras, ficando cara a cara com Alexandre de Moraes durante a íntegra das sessões. Se esse foi o motivo, eu não sei. Mas o fato é que a cena que mais me chamou a atenção na sessão da manhã foi o quanto Moraes estava tremendo durante a leitura do seu relatório, ainda no início do julgamento. Reparem no quanto a folha que ele segurava balança e o quanto ele se mostrava desconfortável com seus braços. Integrantes do alto escalão do governo federal e das Forças Armadas formaram o núcleo crucial da organização criminosa, mesmo tendo havido adesão em momentos distintos. Deles partiram as principais decisões e ações de impacto social que serão narradas nessa denúncia, e se estendeu até janeiro de 2023. As práticas da organização caracterizaram-se por uma série de atos dolosos ordenadas à abolição do Estado Democrático de Direito e à deposição do governo legitimamente eleito. Uma coisa é certa, o corpo fala. A questão é, o que o corpo de Alexandre de Moraes estava sinalizando com esse comportamento? Me conta aqui nos comentários qual é a sua opinião. Bom, outro fato que chamou a atenção ainda no início da sessão da manhã foi a confusão que aconteceu na porta da sala onde o julgamento estava sendo realizado. O conhecido desembargador Sebastião Coelho, que é advogado de Felipe Martins, um dos acusados pela PGR, mas não desse núcleo que estava sendo julgado hoje, foi impedido de entrar para assistir ao julgamento. Estou aqui na porta da turma onde começou o julgamento. Sou Sebastião Coelho, advogado de Felipe Martins. Tem lugares dentro do plenário e estou sendo impedido de entrar. É a minha imagem, amigo. Mas o resultado foi que Sebastião Coelho foi detido por um suposto desacato e supostas ofensas ao tribunal. Enfim, na sessão da tarde, os ministros começaram a votar sobre várias preliminares apresentadas pela defesa e para falar sobre isso da forma mais resumida possível, eu separei aqui alguns trechos para que você veja o nível dos argumentos utilizados por Alexandre de Moraes para os seus votos. Sobre a contestação da competência do Supremo Tribunal Federal, em especial da primeira turma, para julgar essa denúncia, Moraes utilizou como base decisões anteriores que foram tomadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. É como se um jogador de futebol caísse na área e ele mesmo tivesse autoridade para marcar o pênalti. Primeiro, em relação à competência do Supremo Tribunal Federal. Essa matéria já foi pacificada em 1.494 ações. Não, presidente, veja, não é algo novo. Em 1.494 ações, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua competência para todos os crimes relacionados ao dia 8 de janeiro de 2023. E sabe o que é pior? Ele ainda acha bonito dizer que o próprio Supremo decidiu sobre a própria competência e ainda em quase 1.500 ações relacionadas ao 8 de janeiro, o que só deixa ainda mais claro que as decisões relacionadas a esse episódio têm sido tomadas de baseadas, sem individualização das condutas. E ainda durante seu voto nessa mesma questão, Moraes ainda fez uso do tempo de sessão para, segundo ele, desmentir uma narrativa que estava sendo veiculada nas redes sociais. E eu aproveito aqui, presidente, para desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante, se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso
do que isso, seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações que eu peço para colocar para facilitar. Moraes, inclusive, preparou slides para apresentar os seus argumentos em relação a esse assunto. Das condenações, foram 497 condenações. 50% das condenações, 249 condenações, foram apenas penas privativas de liberdade inferiores a 3 anos. No fim das contas, ao tentar mostrar que não estavam sendo condenadas velhinhas com bíblias na mão, ele acabou mostrando o número absurdo de idosos que de fato já foram condenados até o momento. Das 497 condenações, só 43 têm mais de 60 anos. E, na verdade, se nós pegarmos mais de 70 anos, que foram imagens utilizadas, são 7 condenações. Então, de 497 condenações, e lá também o gráfico, entre 70 a 75 anos, 7. Então, essa narrativa que se criou e se repete através de notícias fraudulentas pelas redes sociais, fake news, de que são mulheres, só mulheres, e mulheres idosas. É totalmente mentirosa. Pois é, acontece que a narrativa mentirosa nesse caso está partindo do próprio Moraes, pois as alegações nunca foram de que apenas idosas ou apenas mulheres estavam sendo condenadas. O que sempre foi dito foi que estavam entre as pessoas presas e agora entre as pessoas já condenadas, idosas que portavam Bíblia na mão, mulheres, entre outros. E o centro da questão, na verdade, é a falta de individualização das condutas. Ao julgar uma pessoa que permaneceu apenas do lado de fora dos prédios e que não destruiu absolutamente nada, como se tivesse feito a mesma coisa que aquele indivíduo que entrou em um dos prédios e que quebrou tudo que viu pela frente. E também a completa falta de isonomia no tratamento dos casos ao votar pela condenação a 14 anos de prisão de uma mulher que apenas escreveu uma frase com batom em uma estátua, mas não entrou em nenhum dos prédios, enquanto manifestantes que invadiram prédios públicos em outros momentos não foram presos, enquanto traficantes têm seus pedidos de liberdade atendidos, etc. Tudo porque foi construída a narrativa de que essas pessoas estavam tentando dar um golpe de Estado. Ou seja, Moraes inventou uma narrativa para então dizer que ela era mentirosa. Agora, os argumentos dele foram tão furados que até mesmo um dos seus colegas acabou desmentindo. Lembra que Moraes disse que essa questão da competência do Supremo, em especial da primeira turma, era uma questão pacífica dentro da corte? Pois é, Luiz Fux mostrou que isso não é verdade. Em primeiro lugar, essa matéria não é tão pacífica assim. Essa matéria já foi mudada e remudada e voltou-se à tese originária várias vezes. Primeiro, no meu modo de ver, se essa matéria fosse tão pacífica, depois da mudança do regimento, dias atrás, desse mês, 11 de março de 2025, 11 de março de 2025, eu votei na companhia de outros colegas e fiquei vencido. E por quê? Porque ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm foro de prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa e o local correto seria, efetivamente, o plenário do Supremo Tribunal Federal. Me chamou muita atenção que foi depois da modificação dos regimentos, foi 11 de março, nós estamos no dia 25. E eu votei em companhia de vários outros colegas, e nós já estamos vencidos. Então não é uma matéria pacífica. E o ministro Luiz Fux, ao votar de maneira contrária, ainda expôs mais uma incoerência de Alexandre de Moraes. O fato de que o altíssimo número de ações citadas por ele como exemplo só existe pelo fato de que o Supremo tem feito esses milhares de julgamentos relacionados ao 8 de janeiro. O fato de que há inúmeras ações que já foram julgadas assim decorre exatamente de que o número de partes envolvidas nesse processo é multitudinário.
E a questão do número de ações que foram julgadas, isso não impede que a mão depois se reflita sobre essa questão. Tanto mais que aqui é importante é que a incompetência absoluta é um vício que é passível de ser alegado, inclusive, na reincidibilidade do julgado. E nós aqui, na primeira turma, temos vários habeas corpus, vários que foram impetrados e, por incompetência absoluta, foram concedidas as ordens. Então, eu peço todas as vênias para manter a minha coerência de que manifestei semana passada. Bom, com o encerramento das análises das preliminares apresentadas pelas defesas, o presidente da primeira turma encerrou a sessão e deixou para amanhã, como já estava previsto, o julgamento do recebimento da denúncia. Agora eu quero saber de você, o que está achando desse julgamento até aqui? Me conta aqui nos comentários.